Muito boa tarde para você que é leitor do Baiano Notícias e nos acompanha pelo site ou pelo nosso Facebook. Está entrando no ar a partir de agora o BN na Tela dessa quinta-feira, dia 30 de maio de 2019. E a gente começa nosso programa de hoje falando sobre uma nova onda de atos que tomaram conta do país nessa quinta-feira. Exatamente, uma nova rodada de manifestações contra o contingenciamento de 30% das verbas do Ministério da Educação para as universidades federais. Hoje em Salvador, no Campo Grande, manifestantes novamente se reuniram em prol dessa questão para se manifestarem contra esse contingenciamento anunciado pelo MEC. Durante ato, os manifestantes anunciaram que no dia 14 de junho haverá uma greve geral no país. Exatamente. Segundo os organizadores, o ato de hoje no Campo Grande, que se iniciou às 10h40 da manhã e terminou ali por volta do meio-dia, contou com a contribuição de 70 mil pessoas. A Polícia Militar, que também costuma dar a previsão de número de manifestantes ou número de pessoas em eventos, não divulgou os dados. Nas manifestações, além de protestos contra o contingenciamento da verba do MEC, também foram feitas manifestações em prol do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa, como eu disse, é a segunda rodada de manifestações contra o MEC, contra o ministro Abraham Weintraub, sucedendo as do último dia 15 de maio. Assim como em Salvador, diversas capitais, diversas cidades do país também contaram com atos semelhantes. E já que a gente está falando de ministro, vamos falar de primeira-dama, vamos falar do governo Bolsonaro, porque o tio de Michele Bolsonaro, ou seja, o irmão da mãe da primeira-dama do Brasil, foi preso hoje pela Polícia Federal por meio de uma operação. A Operação Hours, como foi apelidada, investigou hoje e cumpriu atos de prisão contra policiais militares que teriam cometido crimes envolvidos à grilagem de terra, como loteamento irregular de solo e até mesmo homicídios. O nome do tio de Michele Bolsonaro se chama João Batista Firmo e, como disse, é irmão da mãe da primeira-dama do Brasil. Vamos aí ficar acompanhando essa situação. Hoje também a revista inglesa The Economist soltou um artigo em que coloca na mesa e relembra algumas conexões particulares que a família Bolsonaro tem com a milícia do Rio de Janeiro. A exemplo, o Bolsonaro mesmo em alguns pronunciamentos já fez defesa, já demonstrou defesa a milicianos. E também há toda a investigação que envolve Fabrício Queiroz, que estava loteado no gabinete de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, enquanto deputado estadual lá na Assembleia do Rio de Janeiro. E vamos falar de educação novamente, porque hoje o Abraham Weintraub, o ministro da Educação, apareceu no Twitter com um guarda-chuva, cantando uma famosa música de um musical, ou pelo menos dançando. Ele disse com o guarda-chuva na mão que estava sendo vítima de uma chuva de fake news. No mesmo dia de atos contra o contingenciamento dos 30% de contingenciamento para as universidades federais, o Abraham Weintraub, ele falou que é fake news também uma notícia que versa sobre o contingenciamento para a reconstrução do Museu Nacional. Lembrando que o patrimônio ele foi vítima de um incêndio no final do ano passado e conta aí com verbas e doações para ser reconstruído. A história começa com uma reportagem do site UOL que disse que o MEC teria contingenciado também verbas para a reconstrução do museu. Hoje, com seu guarda-chuva e afirmando ser vítima de uma chuva de fake news, Weintraub disse que isso é uma informação falsa e que, na verdade, emendas parlamentares destinadas para a reconstrução do museu foram canceladas, ou seja, foram remanejadas pela bancada de deputados federais do Ministério da Câmara dos Deputados. O vídeo com a declaração do ministro você pode ver no nosso site. E agora a gente vai falar de um aniversário que não é tão feliz assim para os munícipes de Veracruz. Exatamente, vocês lembram daquela cratera que foi aberta no município não, mas na região de Matarandiba? Exatamente, hoje essa cratera completa um ano e para debater esse assunto ainda que não tem maiores esclarecimentos, o Ministério Público Federal fez uma audiência pública com a Dow Química, responsável pela intervenção na área, e também órgãos como o IBAMA e o INEMA. Na última medição da Dow Química, a cratera lá em Veracruz atingiu 90 metros de comprimento, 40 metros de largura e 36 metros de profundidade. O solo ainda está
instável e mesmo após um ano, a expectativa é que a cratera em Veracruz ainda aumente de tamanho. Hoje, na audiência pública, o INEMA fez questão de lembrar que novas concessões de terra para a exploração de poços pela Dow Química estão suspensos até que a empresa responsável pela intervenção conclua os estudos sobre o buraco já feito. A expectativa é que a Dow Química entregue esses estudos, inclusive dos maiores motivos e o tamanho final que essa cratera deve ficar ao fim da estabilização, deve ser entregue em 2020. Para terminar o BN na tela de hoje, a gente fala do governador Rui Costa, que após cobrar uma mensalidade para alunos provenientes de famílias ricas em universidades federais, ou pelo menos uma discussão sobre o tema, Rui voltou a ter essa atitude de Robin Hood ao falar da saúde. Exatamente, em entrevista, o governador da Bahia defendeu que famílias ricas, ou pelo menos pessoas ricas do país, invistam mais na saúde pública. Exatamente, conforme moldes adotados em países estrangeiros, segundo o Rui, pessoas com mais posses, com mais dinheiro, poderiam contribuir também mais para um sistema que custa tão caro ao Estado quanto a saúde pública. O vídeo da entrevista você encontra também no Bahia Notícias. E agora chegou a hora em que a gente interage com vocês que estão no nosso Facebook, a hora da leitura dos comentários. Muito obrigado, Priscila. Nosso primeiro boa noite de hoje vai para o Júnior Nascimento, que diz que Bolsonaro ia ser a salvação do Brasil e o país está indo a ladeira abaixo. Fica aí o registro do Júnior Nascimento. Meu boa noite para Nilda Costa, que sempre nos acompanha no BN na tela. Muito obrigado pela sua audiência, tá certo, Nilda? Quem está com a gente também é o Israel Sanz, a Malu Arraes Porto e a Simone Garcia. O Israel Sanz pergunta: cadê Fernando? Olha, o nosso editor Fernando Duarte volta amanhã no BN na tela. Inclusive, exatamente, Fernando Duarte está passando aqui atrás. Como vocês bem sabem, tem um trabalho muito árduo aqui no BN. Quem está com a gente também é a Márcia Barbosa. Boa noite para você, Márcia. E a gente vai para o comentário do Antônio Prado, que fala que cultuar personalidades políticas é sempre um desastre. Enquanto não lutarmos duramente por princípios, estaremos perdidos. Esse é o comentário do Antônio Prado. A gente vai encerrando bem na tela de hoje com um comentário do Mazinho Ferreira, que dá um parabéns para toda a redação do Bahia Notícias, que traz notícias com responsabilidade. Muito obrigado, viu, Marzinho? E muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. O BN na tela de hoje está acabando, mas amanhã a gente volta às 6 horas da tarde. Meu abraço e até mais.